Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINC-RN em defesa da educação pública. O anúncio de um possível retorno às aulas nas redes pública e privada do Rio Grande do Norte colocou todo mundo sob suspense diante do coronavírus. Esse é o assunto que nós vamos conversar agora com o coordenador-geral do SINC-RN, o professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos telespectadores e às telespectadoras do Extra Classe TV. Então, a possibilidade de retorno diante das condições em que as escolas estão hoje é uma temeridade, não é isso, Bruno? Com certeza. Na verdade, é colocar a vida dos trabalhadores da educação e dos estudantes em risco. E é exatamente por isso que nós temos nos posicionado de forma contrária ao retorno nesse dia 5 de outubro. Inclusive, estamos, informando a categoria que será deflagrada a greve caso o governo mantenha essa data, porque nós sabemos que não há condição para que estudantes e trabalhadores retornem às escolas. Primeiro, porque a pandemia ainda não acabou no nosso estado, e em segundo lugar, porque as escolas não estão preparadas para receber os estudantes. Elas não passaram por adaptações, nem por reformas, nem compraram os equipamentos e também os insumos necessários para um retorno seguro e que garanta, a vida dos trabalhadores e também dos estudantes. O governo disse que só vai abrir, as aulas só retornarão se as escolas estiverem em condições para receber, essa demanda. Você acha que tem tempo hábil, diante da situação em que se encontra agora as escolas, para que elas possam receber esses alunos em segurança? Com certeza não. Nós estamos ainda discutindo um protocolo que organize as condições, de trabalho para as escolas, e esse protocolo, que ainda não está nem finalizado, não está nem o seu debate ainda foi finalizado, ele criará, determinadas condições para que as escolas possam se adaptar. Então, primeiro tem que se finalizar o protocolo, em seguida tem que se pensar em orçamento, inclusive, porque vai custar recursos para os municípios, vai custar recursos para o Estado. A organização de suas escolas, isso não vai ser feito do dia para a noite. Nós sabemos que tudo no Estado sempre foi difícil. Para que a gente conseguisse trocar um bebedouro de uma escola, para que a gente pudesse fazer uma adaptação em uma sala na escola, mudar uma janela, sempre foi difícil fazer isso. E não vai ser do dia para a noite que as escolas vão, de repente, estarem adaptadas e com segurança para um retorno. Então, com certeza, dentro de um mês, o Estado e os municípios não têm condição de fazer essas adaptações. E nós precisamos também ter ciência de que o quadro da pandemia no Estado ele tem que estar praticamente solucionado, para que as crianças não sejam expostas ao vírus e também os adolescentes, no caso dos estudantes, e também os trabalhadores da educação. A gente não vai colocar a vida de ninguém a teste, e é exatamente por isso que a gente está dizendo que, caso o governo mantenha essa data, nós vamos chamar a categoria para fazer greve. Inclusive, nós temos o entendimento de que neste ano de 2020 é muito difícil haver retorno nas escolas, porque o Estado não vai ter condições de se organizar, e aí não só o Estado, mas também as redes municipais, elas não vão ter condições de se organizar para que possam garantir com segurança o retorno de estudantes e de trabalhadores da educação. Importante, mais uma vez, lembrar também que somos nós ainda que estamos fazendo o percentual, da população que está em isolamento social. Então, se a gente colocar essas pessoas para circular, a gente está colocando a vida de todas elas em risco. E é exatamente por esse entendimento que a gente tem dito que é contrário a esse processo de retomada e que a gente deflagra a greve se esse entendimento se mantiver. Bruno, o comércio está voltando paulatinamente, as pessoas já estão começando a retomar aí as suas compras. Qual é a diferença entre esse retorno ao comércio e o retorno à educação, à escola? Uma das diferenças fundamentais entre o comércio e a escola é que quem vai para o comércio vai porque tem ou uma necessidade muito urgente ou porque faz a escolha de ir. Então, quem vai à loja vai porque quer ir.
Quando a escola está aberta, a gente está dizendo à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, que as aulas recomeçarão, que ele, por obrigação, inclusive, tem que voltar a estudar. Porque a gente tem que lembrar que ir para a escola é uma obrigação, né, que as famílias têm com seus filhos, por exemplo, de garantir esse direito da criança de estudar. Então, quando a gente abre a escola, a gente está dizendo que a criança tem que retornar, que o adolescente tem que retornar, que o jovem, que o adulto tem que retornar para estudar. Então, elas são obrigadas a ir. O segundo problema e a segunda diferença, né, entre o comércio e as escolas é exatamente o número de contatos que a gente tem dentro da escola. A escola não é só um espaço de aprendizagem, ela é um espaço de socialização. Então, lá, a criança, o adolescente, eles querem brincar com os outros, eles querem se comunicar, eles querem se tocar, né? Tem os seus próprios comportamentos, né? As brincadeiras, o uso da máscara, por exemplo, dentro da escola. A gente tem pode ter um mau uso da máscara, a criança brincando com a máscara, emprestando a máscara para o colega, e assim por diante. Então, não há como ter um controle efetivo dessas situações, e também eles também não vão se comportar, mudar drasticamente seu comportamento, porque a gente está vivendo um contexto de pandemia, até porque não foram educados e educadas para isso, né? É um processo de adaptação. Então, é temerário abrir as escolas e botar as crianças, adolescentes e profissionais para se arriscarem nesse contexto, para que a gente vá fazer um teste se eles sobrevivem ou não. Não é a ideia, com certeza, do CINTE, a gente é totalmente contrário a isso, e exatamente por isso que a gente entende que o comércio reabriu, que o comércio tem a sua demanda e sua dinâmica, mas a escola é um espaço totalmente diferente. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. Devido à pandemia, o CINTE-RN está reorganizando o atendimento à categoria. Novos canais foram criados para tratar dos assuntos que não podem ser adiados. Para informações sobre ações judiciais e liberações de alvarás, ligue ou mande um zap para 999913560 ou 999410616, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Para agendamento de consulta jurídica e informações sobre envio da documentação sobre a ação dos atrasados do governo Robinson Farias, ligue ou mande um zap das 7 ao meio-dia para 999410496. E do meio-dia até às 18 horas, ligue ou mande um zap para 999913545. E se você estiver precisando enviar documentos, já anote o e-mail: cinterrdocumentos@gmail.com. CINTE-RN, sempre na luta. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do CINTE-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos discutindo a possibilidade de retorno das aulas nas redes estaduais e também na rede privada de ensino, com o coordenador-geral do CINTE-RN, professor Bruno Vital. Bruno, alguns estados já retornaram, fizeram a experiência desse retorno às aulas durante a pandemia. O que é que a gente pode aprender com esse posicionamento desses estados? Pois é, o estado que nós temos conhecimento que retornou foi o estado do Amazonas, mais especificamente na capital, Manaus, e o que a gente viu foi que, com o retorno às aulas em Manaus, vários professores pegaram o coronavírus, foram infectados pelo coronavírus. E estudantes também. Além disso, a gente viu o comportamento dos estudantes, né? Independente de ser da rede privada ou da rede pública, eles não se comportaram como era esperado que eles se comportassem para se prevenir do vírus. A gente vê imagens, por exemplo, nas redes sociais, na internet, de estudantes com a máscara nos olhos que não são crianças, adolescentes, né? Com a máscara nos olhos, enfim, diversos tipos de comportamento que não condizem com o esperado para esse momento de pandemia. O que a gente está vendo em Manaus é exatamente o número de contágio acontecendo e a retração dessa reabertura, ou seja, a abertura acontecendo, na verdade, o fechamento das escolas, porque viram que essa iniciativa não foi positiva. E não só no Brasil. Essa é uma experiência que a gente tem no Brasil, mas fora do Brasil,
Em diversos países, a gente teve processos de reabertura de escola com consequente fechamento das escolas, porque se viu que houve alto contágio, tanto para estudantes como para os profissionais e, consequentemente, para as famílias. Até porque nós temos um grande número de pessoas, de crianças que moram com idosos e que, estando contaminados pelo vírus, elas vão levar esse vírus também para dentro de casa. O SINT faz parte do comitê, né, que trata, né, da possibilidade desse retorno e que deve ter relação com o comitê científico, né, do coronavírus no Estado. Como é que está essa relação, né, já que essa notícia aí pegou a categoria de surpresa? Pois é, a discussão da data do dia 5 de outubro não foi feita dentro do comitê, o que nos surpreendeu, né, e o que nos trouxe também indignação, porque a gente gostaria de saber dessas determinações, né, para inclusive não ser pego de surpresa. Nós temos o entendimento de que é necessário discutir os protocolos. Discutir protocolos de retorno cria a possibilidade de organização das redes, né, para que elas se programem, para que elas possam comprar equipamentos, para que elas possam fazer adaptações das suas estruturas, se prepararem. Sem planejamento, a gente não vai conseguir retornar nunca com segurança, porque nem a vacina ela tem 100% de eficácia no sentido da segurança, né? Se ela for descoberta e nós ainda não temos uma vacina. Então, é necessário discutir protocolos de segurança para que a gente possa retornar e também se programar para retornar, porque, né, não tem como a gente esperar que no dia em que formos retornar, a gente comece a pensar como vai ser o retorno. Esse é o entendimento do SINT e também das entidades que estão compondo o comitê, seja o movimento estudantil que está lá presente, né, a Undime, que é a secretaria, que é a representante das secretarias municipais, né, a própria Secretaria do Estado, enfim, todas as entidades que estão lá compondo as universidades, Instituto Federal, todas têm esse entendimento de que é necessário que a gente pense em protocolos de retorno. Agora, o que é ruim é exatamente esse desalinhamento, né, das decisões, dos anúncios que o governo faz em relação ao debate que nós fazemos dentro do comitê, porque o comitê discute o protocolo numa perspectiva de que a gente futuramente, e ainda de forma distante, no próximo ano, por exemplo, a gente possa retornar, não agora, né? E aí a gente acha que é precipitado exatamente a colocação do governo de uma data como 5 de outubro, sem passar por uma discussão do comitê, porque lá a gente poderia se pronunciar e dizer, né, como nós entendemos como é que nós avaliamos. Os protocolos criados, eles estão indo para a análise do comitê científico, e nós estamos esperando o retorno da análise do comitê científico sobre o protocolo para que a gente possa reajustar esse protocolo, modificar esse protocolo, até porque quem sabe como é que a gente tem condições de segurança, né, a partir de critérios científicos, é o próprio comitê científico. Mas a gente espera que, no final, a gente se entenda nesse processo, ressaltando que a nossa posição é essa posição que a gente tem colocado, né? Se houver precipitação, nós iremos nos colocar fazendo greve para garantir a vida dos trabalhadores de educação. Bruno, no caso da educação da capital, ainda tem um outro problema para o retorno às aulas, né? A questão do piso, é isso? Exatamente. Nós estamos também debatendo junto do município o plano de retomada, né? Também não há data apontada para retorno, mas nós colocamos lá claramente que, além das condições de segurança, que são essenciais e a gente não abre mão delas, nós também exigimos da Prefeitura Municipal que ela atualize o salário dos trabalhadores do município. Sem atualização salarial, assim como também sem segurança, nós não retornaremos às aulas no município de Natal. Ok, nós conversamos com o professor Bruno Vital, coordenador-geral do SINT-RN. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton. Até mais. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. E nunca é demais lembrar, a pandemia não acabou. Se você puder, fique em casa.